Agora é o seguinte, quero perguntar para você o seguinte, você sabe qual é a melhor dieta para emagrecimento? Nós vamos receber agora no nosso programa, ela é nutricionista e trabalha no projeto de superação, um programa de emagrecimento saudável. Nós vamos receber Thalita Mota, que já está aqui na nossa sala, na verdade, recebendo ela que está me recebendo aqui. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Obrigada, viu? Fique à vontade. E vamos, eu falei, gente, agora é a hora, né? Porque nós vamos descobrir agora, então, qual é a melhor forma, qual é a melhor dieta, a dieta que de fato funciona para a gente emagrecer. A gente sabe que esse assunto é um assunto que tá em alta. Todo mundo quer ser fitness, todo mundo quer isso. Muitos entram só pela moda, depois param de fazer. Outros, de fato, precisam por causa da saúde. Outros querem só por causa da vaidade mesmo do corpo. Enfim, é um mundo cheio de alternativas ali. Mas quando a gente fala de dieta, nós estamos falando de tirar coisas e pôr coisas. É isso, Thalita? Mais ou menos, né? Assim, o importante é a gente pensar que eu vou começar desapontando talvez algumas pessoas, dizendo que na verdade não existe a melhor dieta para o emagrecimento, né? Acho que a melhor dieta é sempre a dieta que se encaixa na rotina, né? Na sua rotina e nas suas necessidades. É por isso que é tão difícil ter eficácia e ter resultado seguindo dieta de revista, dieta das amigas, né? Porque a dieta que funciona é a dieta que você consegue fazer com constância, ou seja, a maior parte dos dias. E ninguém consegue fazer uma dieta muito restrita ou uma dieta que não é adequada para a sua rotina a maior parte dos dias. E aí não tem tanta eficácia. Então eu sempre digo que a melhor dieta é a melhor dieta para você mesmo. Certo. Tá? E aí nós sabemos que existem dietas N's, né? Você está falando que a gente precisa achar a certa. A pessoa, quando ela pensa em fazer dieta, qual é a primeira coisa que ela precisa? Ela vai pensar, mas qual é a primeira coisa que ela precisa fazer? Qual é a primeira atitude que ela tem que ter quando ela vai dar o passo de começar uma dieta? Isso, eu acho que assim, muitas pessoas até já deram o passo que estão assistindo a gente e estão meio que sem resultado, né? Então, a pessoa que decide fazer dieta ou já está fazendo e não tem resultado, acho que a primeira coisa a pensar é como está a qualidade dessa alimentação? Que tipos de alimento que estão inclusos no dia a dia? É comida de verdade? É alimento? Ou são produtos que vêm dentro de uma caixinha, de um saquinho, de um pacotinho, né? Então, acho que primeiro a gente tem que pensar na qualidade da alimentação, priorizar comida de verdade, né? E tentar não usar tanto os produtos industrializados. Você viu que apareceu, nós colocamos ali uma tela que está lá, né? O que eu estou falando, dizendo de errado? A primeira coisa é exatamente essa, qualidade de alimentação. Depois está ali, qualidade de produtos que aparecem, quantidade de produtos que parecem ser saudáveis. Isso, né? Isso, então assim, primeiro, a alimentação tá legal, tá mais rica, o dia a dia tá mais rico em comida de verdade, em alimento, então beleza, vamos pensar na quantidade. Não é porque é saudável que pode comer à vontade, principalmente quem tá pensando em perda de peso. Então, identificar qual é a melhor quantidade para você. Claro que isso é importante, a ajuda de um profissional, é isso que a gente faz no projeto Superação, mas então, definir essa quantidade, né, dos alimentos e evitar os excessos. E também pensar que às vezes a gente está sendo um pouco, pensando nessa qualidade de produtos equivocada. Às vezes a pessoa está consumindo muito produto light, diet, também não é essa a proposta. A ideia é comer comida de verdade, alimento, e evitar esses produtos light, diet, que tem muitos aditivos alimentares. Existe uma dieta específica para emagrecer? O que a gente recomenda é sempre trazer essas quantidades para o ideal. O que a gente vê em geral no público que chega até a gente, um consumo excessivo de carboidratos. Quando eu digo consumo excessivo de carboidrato, não é necessariamente muito arroz, muito feijão. Não, as pessoas acabam tirando arroz e feijão e continuam comendo pão, bolo, massa, doce. Biscoito recheado. Biscoito recheado. Então, assim, a ideia é tentar tirar esses produtos muito ricos em carboidrato e não necessariamente cortar simplesmente os carboidratos da dieta, mas colocar eles de uma maneira e de uma quantidade adequada. Então, existe também um tipo de fracasso e um tipo de sucesso para a dieta, né? Vamos falar, o que é o fracasso da dieta? Seria a pessoa não escolher algo que está
relacionada ao seu dia a dia? É isso? Eu acho que depende. Acho que principalmente o que pode levar mais ao fracasso é talvez a pessoa comer sem fome, né? Então pensar o que é que determina o horário que ela vai fazer as refeições. Olha só. É a fome? Ou não? É o horário? São emoções, são desejos, né? Vontade. Às vezes as pessoas comem sem de fato estar com fome ou comem sem pensar. E a gente só faz lipólise, que é a quebra de gordura, quando a gente quando não está entrando energia, caloria de fora para dentro em forma de alimento. Então, enquanto as pessoas estão beliscando ou estão comendo sem fome, não tem por que o corpo pegar a célula de gordura, quebrar para ser usado como fonte de energia. Então, quando as pessoas comem sem fome, além delas não estarem favorecendo a perda de gordura, elas também estão favorecendo o acúmulo de gordura, porque está entrando comida num momento que não precisa, que não é de fome fisiológica, de roncar a barriga e tudo mais. Olha só, então aí eu vou fazer uma pergunta que... De fato, existe uma... Porque alguns dizem que precisamos comer de 3 em 3 horas. Ou não. É o café da manhã, o lanche do meio da manhã e o horário do almoço. Só que nem sempre dá 3 horas. E às vezes não dá nem 2. Dependendo do horário que você toma café e que você vai almoçar para o lanche da manhã, vai ficar muito perto. A pessoa não está com fome ainda. Então, esse espaçamento não estaria errado? Sim, na verdade, assim, o que é importante, não necessariamente os lanches intermediários são necessários. O que é fisiológico? A fome é fisiológica. Ir ao banheiro é fisiológica, fazendo uma comparação. A gente não marca horário para ir ao banheiro, mas a gente marca horário para ter fome. Então, isso é um pouco equivocado, a gente se perdeu um pouco nessa coisa da fome. Então, não necessariamente, não estou dizendo para todas as pessoas, sim. Mas não necessariamente os lanches intermediários são necessários. E às vezes, se a gente acaba colocando, a gente está colocando eles num momento que não está com fome fisiológica, e isso favorece o ganho de peso, o ganho de gordura, e principalmente não favorece a lipólise, que é a quebra de gordura, a perda de gordura corporal. Exatamente, porque se você começa... Porque aí é que tá, como as pessoas têm mania, uma mania feia que vocês têm, viu, abençoado? De ir na onda dos outros. Só que você é seu corpo é diferente, seu organismo é diferente, a sua digestão é diferente. Aí o que acontece? Agora falou que tem que comer de 2 em 2 horas. Então eu tenho que comer quando eu acordo, no meio da manhã, almoço, depois eu como de novo, depois eu janto e depois na hora... Nossa, a gente passa o dia inteiro comendo, meu Deus do céu. Nunca vai emagrecer uma criatura dessa. Quer dizer, quem tem problema, igual você falou, não é para todo mundo. Mas como é que a pessoa vai perder se ela só coloca pra dentro? Sim, exatamente. No geral, a regra a gente só vai... a conta tem que fechar, né? Então, se a gente come mais do que a gente gasta, vai ganhar peso. Então, para fica sentado o dia inteiro e ainda come de 2 em 2 horas. Exato. Aí, meu... Não dá. Aí não tem jeito, né? Isso. Nós temos mais ali, vamos seguir a nossa telinha que a gente está seguindo para você ir acompanhando o raciocínio que a gente está fazendo aqui, tá, gente? Olha só. Olha lá, ó. Estratégias para emagrecer. O que estou fazendo de errado ali? Uai, olha só, gente. Lanche e refeição. Tá claro, né? E pela imagem, assim, é muito óbvio. A gente vê ali um fast food e uma refeição. É claro que de cara a gente vê que a refeição é muito mais saudável do que o fast food. Mas a gente está falando não só de fast food, e sim de substituir refeições por lanches. Então, às vezes as pessoas vão lá e pegam um pão integral com presunto ou peito de peru e queijo e acham que isso é muito melhor do que uma refeição no jantar, por exemplo. Muitas pessoas têm o hábito de fazer um lanche e não uma refeição no jantar, de maneira equivocada. Na verdade, a gente tem muito mais calorias e carboidratos num lanche do que num prato de refeição. Às vezes vai pela facilidade. Também. Não vamos jantar, não vamos comer, que eu já comi a comida no almoço. E acaba ingerindo muito mais carboidratos e calorias do que fazer um prato completo, equilibrado. E aí a pessoa pode, por exemplo, lá na minha casa, tenho 4 filhos, meu marido... Você pode, às vezes, eu ainda não me programei para isso, mas eu sempre fazia. Eu deixava mais coisas pré-prontas congeladas. Por exemplo, eu frito uma panela enorme de arroz, mas não ponho água. Então eu congelo ele frito. Depois é só tirar os pacotinhos, pôr água, ele já vai ficar pronto. Então você deixa o feijão separado, as verduras que consegue deixar... Isso facilita na vida na hora para você não trocar por pão. Sim, né? Com certeza. Eu acho que assim, basta um mínimo de organização. Acho que pensar, muitas pessoas não acabam nem se organizando com qual frequência vai até o hortifruti ou até o mercado e preferem comprar coisas que não são tão perecíveis. E aí a gente entra na coisa dos industrializados que são ruins. Então acho que organizar uma ida ao mercado e de repente 2 horinhas ali para dar uma organizada no que vai comer durante a semana, se é uma pessoa que chega muito tarde, não consegue
consegue preparar, é válido, com certeza. Mas tem muitas coisas que a gente consegue fazer assim também, num piscado de olhos, e não precisa ser um pão ou um lanche. Nós falamos ali do fracasso da dieta, né? Que seria a pessoa que você falou. E agora existe uma dieta que tem sucesso, né? A pessoa consegue manter ali, não é todo mundo que não consegue fazer a dieta. Algumas pessoas conseguem fazer a dieta. O que levaria essa pessoa a ter o sucesso na dieta? Não começar e parar, gasta um monte de dinheiro com uma lista enorme de que vem lá, né? Nossa, é farinha, não sei, uma coisa assim. Compra e fica tudo dentro do armário. Não consome aquilo, porque não está acostumado. Qual seria o passo para ter sucesso na dieta? Eu acho que assim, pensando lá no que a gente falou, da coisa dos alimentos industrializados, que você falou, às vezes compra uma lista enorme, acaba gastando mais dinheiro. Então, assim, como identificar? Claro, primeiro a gente falou que o ideal é consumir alimento, mas ok, eu preciso recorrer a alguns produtos industrializados. Como identificar que esse produto é saudável? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes, a gente nunca vai conseguir saber o que tem dentro do produto olhando só o rótulo, é importante a gente olhar a lista de ingredientes. Então, pegar aquela lista de ingredientes, as letrinhas pequenininhas e ler de cabo a rabo. Imagina que aquilo é uma receita, uma receitinha de bolo. Imagine se no mercado, você olhando aquela receita, se você encontraria todos aqueles alimentos que estão descritos na lista de ingredientes no mercado para comprar. Então, se você não encontra o espessante XYZ, ou o corante número 1, 2, 3, 4 no mercado para fazer para fazer aquela receita, provavelmente aquele alimento não é indicado para você e nem para ninguém. Mas a gente sabe que hoje em dia tem muitos produtos, né, que são de fato saudáveis, e você vai ler a lista de cabo a rabo e vai ver ali alimentos dentro daquele produto. Então aquele produto está muito mais próximo de ser um alimento do que de ser um produto. Então ele pode ser consumido de vez em quando, mas não vamos basear a nossa alimentação nisso. Até porque fica mais barato, né? Comer comida e não produto. Ô, gente, e vamos simplificar? Vai numa feira, para de ser preguiça. Vai numa feira, compra as coisas ali, tem, né? Dá para simplificar, claro, com certeza. Mesmo? A gente complica muito. Você não acha que está meio complicado? Sim, tá tudo meio confuso. Não, Thalita, não tá complicado esse negócio de comer? Sim. Como é que simplifica isso? Qual que é a forma mais simples? Gente, vamos parar de bagunçar o coreto? Vamos simplificar. A comida é comida de gente. É aquilo que a gente come. Como é que põe isso na cabeça das pessoas? Como simplificar isso e trazer isso para ajudar a emagrecer? Então, como a gente falou de não comer sem estar com fome, como identificar isso, né? Vamos simplificar o que é alimentação, o que é fome. Então, é sempre legal pegar um alimento que você não goste tanto. Então, o que eu falo para os meus pacientes? O alimento que eu sempre comparo é o frango. Eu não gosto tanto de frango, então eu não comeria um frango agora, 4 horas da tarde, por exemplo. Mas eu poderia jurar que eu tô com fome, comeria fruta, comeria várias coisas agora. Então, eu tô com fome? Não, estou escolhendo o que eu quero comer. Então, diferente. Então, quando a gente se pega nessas situações de querer escolher o que quer comer, na verdade, a gente não tá com fome de verdade. Pode ser que a gente esteja confundindo com sede, né? Porque é a mesma sensação. Ou então, nossa necessidade é outra, às vezes a gente está no trabalho ali sem parar e, na verdade, o que a gente precisa é de um break ali, dar uma conversada com um colega e não necessariamente ir ali comer um biscoitinho, né? Então, identificar se é fome mesmo, evitar comer sem fome, para não ganhar peso e conseguir perder gordura. Café não vale não, viu, Marina Maravilha? Pode tomar café toda hora? Ai, não vou comer, não tô com fome, eu só vou tomar café. Aí, não pode. Se o cafezinho colocar açúcar, então, daí não dá, né? Tem uma pergunta que mandaram pra gente, a Marina preparou. Vamos ver essa pergunta aí, Marina? Olha lá, ó, o Ronildo de Tanque d'Arca, Alagoas. Eu cortei carboidrato da minha dieta, mas muita gente me fala que cortar alimentos não funciona. No que devo acreditar? Muita gente fala muita coisa, viu? Acho que respondendo a pergunta bem direta, ele deve acreditar na nutricionista dele, a pessoa que acompanha ele, que sabe o que é que está acontecendo no dia a dia dele. Mas respondendo a pergunta a fundo, assim, na verdade, se você cortar carboidratos que estão em excesso, como eu falei, pão, torrada, biscoito, doces, bolos, isso sim vai favorecer a perda de peso, né? A perda de gordura. Mas talvez a ideia não seja cortar carboidrato e nem cortar nada, é encontrar um equilíbrio ali, porque, como eu falei, não dá pra gente manter, a gente
é hoje o resultado dos nossos hábitos. Não adianta a gente pensar em fazer uma dieta restrita e cortar tudo, se isso não é sustentável para o resto da vida. Então, se a gente cortou tudo, ok, perdeu peso e agora tá ok, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vai voltar a ganhar peso. Então, vai voltar a ganhar peso. É isso, é tentar fazer algo sustentável. Agora, eu comecei o programa falando desse projeto Superação, desse programa de emagrecimento saudável. Fala pra gente, que programa é esse? Como que é esse programa? Isso, nesse programa a gente tem, todos que participam do programa fazem uma consulta comigo, então todas as quantidades, então a gente vai identificar qual é o problema, né, o que é que está prejudicando a perda de peso, tentar trabalhar nessas questões e também a pessoa consegue treinar, treinar na academia e tudo mais. E aí, depois disso, fez lá a anotação, você acompanha essa pessoa no dia a dia? Isso, eu acompanho ela, eu passo a dieta, a gente faz a avaliação física e vai acompanhando para ver os resultados. Ah, tá. Vamos ver mais uma pergunta? Depois a gente continua, então, falando desse programa, para a pessoa entender bem. E os contatos, quando você estava falando, estavam ali seus contatos, a pessoa já vai começar a entrar em contato para perguntar desse programa aí para você instruir, isso. né? Vamos ver mais uma pergunta? Diva de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tenho muito medo da palavra dieta. Sempre sofro muito. É possível emagrecer só com a reeducação alimentar? Sim, é basicamente o que eu falei. Então, assim, a pessoa que tem medo da palavra dieta, provavelmente ela fez algo muito restrito que causou uma fobia ali, né? Então, não necessariamente ela precisa sofrer ou passar fome. E lembrando que não necessariamente passar fome, mas comer quando sente fome de verdade. Então, assim, reeducação alimentar é a base. Se não tem reeducação alimentar, não consegue manter isso depois. É isso que a gente trabalha muito lá no projeto, sabe? Tá. Então, assim, não adianta só perder peso. A gente quer que a pessoa mantenha esse peso que ela conquistou. Porque senão depois volta. Sim, com certeza. Tem muitas pessoas indo e voltando, quem até faz cirurgia bariátrica volta. E tem aquelas pessoas que dizem não conseguir emagrecer. Isso existe mesmo? A pessoa que não consegue emagrecer? Eu acho que depende muito de cada caso, né? Não dá para falar em geral. É claro que a gente sabe que existem alguns distúrbios, mas eles acometem uma pequena porcentagem da população. Então, em geral, pode ser provavelmente é algum erro que está cometendo, ou na alimentação, ou na falta de atividade física, que também é um ponto. Algumas pessoas dão falam o seguinte, né? Tenho problema de tireoide, não consigo emagrecer. Isso é um fato. Quem tem problema de tireoide não consegue emagrecer. Quem tem desregulada a tireoide não consegue emagrecer. Qualquer distúrbio hormonal vai fazer ou que perca muito peso ou que ganhe. Isso pode acontecer. Por isso que é importante sempre fazer exames, acompanhar taxas hormonais, todos os exames de rotina, para que, se tem alguma alteração nesse sentido, para que regule. Mas, assim, estando regulado, tomando medicamento, não é para ter problema nenhum em relação a peso. Entendi. Nós temos mais uma pergunta, tá, Thalita? Vamos ver ali mais uma pergunta, então? A Marlene de Pinheiro, Espírito Santo. Parar de consumir sal, açúcar e farinha vai facilitar meu emagrecimento? Sim, sobre o açúcar e a farinha, com certeza, evitar esses alimentos facilita o emagrecimento. O sal, ele vai realçar, é importante lembrar que ele realça o sabor dos alimentos. Então, se as pessoas usarem temperos naturais e colocar um pouco de sal, isso vai ficar gostoso. O problema é que as pessoas acabam colocando o sal como um único tempero. Então, assim, não é que o sal é proibido, ele não deve ser usado em excesso, só isso. O açúcar, de fato, é legal que ele não esteja presente no nosso dia a dia, assim como as farinhas brancas, ou qualquer tipo de farinha de trigo até. Mas assim, como eu falei, não necessariamente a gente vai cortar e nunca mais consumir, encontrar um equilíbrio, evitar que isso esteja no dia a dia, né? E deixar para ocasiões especiais mesmo. Tá certo. Quando a pessoa entra num programa de emagrecimento, você acompanha a pessoa do comecinho até o final. E você tem resultados assim, a pessoa perde grandes quantidades rapidamente, porque também existe aquela pessoa que quer perder muito rápido, ou a pessoa precisa desse tempo maior para ir perdendo aos poucos e depois manter?
Sim, eu acho que depende do objetivo de cada um, né? Em geral, a gente tenta fazer com que tenha a reeducação alimentar e todas as pessoas relatam que isso é muito possível e elas conseguem, isso muda a rotina de casa, é muito bacana. Então, a gente consegue ter bons resultados com o projeto. Entendi. Você tem resultados lá? Você já acompanha pessoas assim sim, que estão satisfeitas? Porque também é isso, né? Quando a pessoa emagrece, é importante a gente dizer, a autoestima aumenta. Com certeza. E outras áreas da vida da pessoa também conserta com o emagrecimento? Sim, a saúde, né? Claro. Muitas pessoas estão, de fato, com problemas de saúde, estão com alterações hepáticas, estão com alteração da pressão, diabetes, colesterol alto, né? Então, isso tudo a gente consegue controlar com a alimentação. Ou seja, a pessoa que está obesa, né, acima do peso, ela não está só obesa, não é só gordura que a gente está vendo ali, tem doenças que estão escondidas ali também. Sim, pode ser que tenha, de fato, né? Então, a obesidade, é claro que ela é um precursor para o desenvolvimento de outras doenças. Então, não é só estética. É importante, de fato, conseguir essa perda de peso para evitar ter outros problemas no futuro. Certo, olha aqui, ó. Acha que não jantar ou não comer vai resolver o problema. Muitas pessoas têm isso, né? Eu não vou cortar uma refeição, então eu não vou mais jantar na minha vida. Então eu almoço, eu tomo café da manhã, almoço e aí não como mais. Tem gente que faz isso. Sim. Né? E isso funciona? Tirar uma refeição ou tirar qualquer uma das três? É claro, depende, mas assim, em geral, as dietas que são muito restritas, elas acabam desencadeando uma compulsão alimentar. Então, pessoas que cortam carboidrato, acabam sentindo uma compulsão alimentar maior por doces, ou então pessoas que cortam refeições, acabam sentindo aquela fome desesperadora depois, e isso gera uma compulsão. Então, eu já atendi vários casos de pessoas que vieram de dietas muito restritas, com compulsão alimentar, e aí isso precisa ser um pouquinho controlado. Então, não é legal. Thalita, fala o seu contato, quem quiser entrar em contato com você para saber mais desse programa, né, e fazer esse acompanhamento com você, faz o quê? Como é que te acha? Pode entrar em contato pelos telefones que estão aqui e aí a gente vai passar todos os dados e com certeza a gente vai acompanhar vocês do começo ao fim e para que a gente tenha resultado e consiga ajudar nesse processo de emagrecimento, que de fato não é fácil. Então, quando você tem um acompanhamento de um profissional capacitado que consegue te acompanhar durante esse processo, acaba facilitando um pouquinho mais. Qual que é a primeira coisa que você faz quando a pessoa chega lá no seu, fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda a emagrecer? Acho que a primeira coisa, a mais importante, é entender o que é que essa pessoa está passando, como que é a rotina dela, né? O que trouxe ela até mim, quais são as queixas, né? Então, como que é a rotina, por que ela ganhou peso, por que ela acha que ganhou peso. Então, é entender um pouquinho do paciente, primeiro, antes de tudo. Porque é exatamente isso. Então, a vida que a pessoa leva pode levar ela a ficar obesa. É claro, isso a gente sabe, mas eu estou dizendo assim, vocês fazem essa investigação Sim, com certeza. Pessoal na vida da pessoa, porque fatores, por exemplo, emocionais, pode levar a pessoa a comer demais. Sim. Traumas pode levar a pessoa a descontar na comida. É o que a gente fala, né? Descontar na comida. Então, aí você vai trabalhando e pode ser indicado para outros profissionais a partir disso, terapeutas, Sim, psicólogos. com certeza. Acontece isso também? Pode ser alguns outros distúrbios relacionados à saúde, distúrbios intestinais também causam compulsão alimentar. Enfim, a gente vai investigando até achar a raiz do problema, não é só tratar o sintoma, né? Sim. Simplesmente costurar a boca da pessoa, não é isso que vai funcionar. É tratar, de fato, a causa e não só o sintoma. Tá certo. Gente, ó, a última dica da Thalita para você que vai começar a dieta segunda-feira. A dica é não começar a dieta segunda-feira. Todo dia ótimo. O nosso corpo não sabe o que é final de semana, né? Então, não deixe nunca para segunda-feira. A gente ainda tem hoje, sábado e domingo. Então, são muitos dias aí. Começa agora. Esse docinho que você está querendo pegar aí agora, não pegue, tá bom? Toma água. Aqui, ó. Tome água, tá bom? Bom, obrigada, viu, Thalita, pela sua participação aqui conosco, pelas informações, né? E eu espero que as pessoas realmente busquem isso, porque é bom, gente. É bom a gente ter o peso que a gente nasceu para ter, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, muito obrigada, volte sempre. Obrigada a você. Tá bom?